É muito legal pra mim quando eu chego aqui fora e eu encontro pessoas que no olho olham pra mim e falam, e se identificam e balançam a cabeça, só fazem assim, sabe? Você já entende tudo. E aí eu já entendo, assim, porque eu tenho a sensação, a gente tem a sensação de que eu tava muito sozinho às vezes, sabe? Então, quando eu volto, eu chego aqui fora e eu vejo as pessoas falando comigo e balançando a cabeça e se identificando comigo de alguma forma, eu tenho a sensação de que eu não tô sozinho. Eu sempre penso que a música, na minha experiência pessoal, ela funciona como um melhor amigo invisível que a gente tem. Não são poucos os artistas que eu escuto, que eu me sinto conversando com eles. Acho que o João até falou isso aí um dia no Big Brother, né? Que você estava escutando eu e às vezes você concordava, discordava e parecia que você estava conversando com um amigo. E eu tenho essa mesma relação. Tem muita gente que me manda mensagem, pessoas até mesmo que não têm deficiência, que tem uma outra visão hoje em dia, que está quebrando esse tabu de que as pessoas com deficiência elas podem fazer o que elas quiserem. Diversão e arte nos alimentam o tempo todo, mas durante a longa pandemia no Brasil têm sido ainda mais fundamentais. Os artistas e entertainers nos ajudam a manter a saúde mental, ainda movimentam bilhões de negócios no país e trazem renda para muita gente. Os 4 convidados que estão aqui hoje nessa conversa são protagonistas dessa área e vão conversar sobre a potência e as tendências do entretenimento. Ao meu lado, o professor de Geografia, participante que movimentou questões muito relevantes no BBB 21 e agora apresentador João Pedrosa, que vai contar umas novidades, gente. Já estou me informando aqui, hoje vem forte em detalhes esse programa. E na tela eu recebo a psicóloga Lohane Silva, a Pequena Lô, estrela das redes sociais, com 4,6 milhões de seguidores só no TikTok. A empresária Fátima Pissarra, que comanda a Music to Mind, empresa de projetos de marketing de influência, música e entretenimento com mais de 200 talentos. Ludmilla, Pablo Vittar, Luísa Sonza, Gil do Vigor e por aí vai. Muitos influenciadores e artistas. E Emicida, um artista 360 graus, fera na música, na literatura, na moda, na TV e no meio de tudo isso uma voz difusora de ideias transformadoras para a sociedade, recentemente indicado ao BET Awards nos Estados Unidos como melhor artista internacional. O Emicida faz parte da nossa história, né, de que o Brasil foi 3 vezes capa da revista, a última em março, junto com os colegas do Papo de Segunda. Vou começar aqui pelo João. Tudo bem? Tudo bem? Prazer ter você aqui. Eu também, estou muito feliz. Vida super atribulada para o BBB. Não, nem me fala, tá assim, uma loucura, uma rotina insana, mas é isso aí, vamos embora. Vamos embora. João, e queria falar com todo mundo também. O entretenimento e a cultura seguraram a barra de muita gente nessa temporada longa. Foi. Né? De mais de um ano. Para você, como foi? Como que a cultura e o entretenimento fizeram parte da tua vida nesse longo período de pandemia, especialmente em 2020? 2020 foi um ano bem difícil para mim, assim. Primeiro porque eu tive que readaptar a minha profissão. Então, eu comecei a dar aula em casa, né? Então, eu entrei numa rotina muito insana de trabalho, onde eu me vi trabalhando em diversos momentos do dia que eu comumente não estava trabalhando. E aí eu tinha esses momentos que eram quase que as minhas válvulas de respiro ali dentro do meu dia a dia, sabe? Que era o momento, por exemplo, que eu assistia os vídeos da Pequena Lô, que eu ficava horas no feed vendo os vídeos dela. Eram os momentos que eu ligava a televisão, sentava para assistir uma série, e aí era esse momento que eu relaxava, né? De ouvir música, de colocar um fone, assim, de ficar na varanda de casa de fone de ouvido, ouvindo música, fazendo nada, assim. Então essas coisas foram, de certa forma, o que me deixaram levar esse tempo que eu tive que ficar em casa um pouco mais tranquilo, assim, porque a gente tentava muito ficar tranquilo, mas a gente sempre vinha receber uma notícia ruim ali, né? Todos os dias. Então essas coisas foram o que foi me dando, de certa forma, uma certa confortabilidade um pouco maior, sabe? O Emicida foi um dos artistas, uma das vozes mais fortes ali em incentivar as pessoas a ficarem em casa, a se preservarem. Você falou muito disso o tempo todo, se posicionou a todo momento sobre isso. Eu queria saber a tua visão, Emicida, sobre a relevância de diversão e arte
num momento difícil como esse e sempre na vida, para melhorar a nossa vida? Eu sempre penso que a música, na minha experiência pessoal, ela funciona como um melhor amigo invisível que a gente tem. Não são poucos os artistas que eu escuto que eu me sinto conversando com eles. Acho que o João até falou isso aí um dia no Big Brother, né? Que você estava escutando eu e às vezes você concordava, discordava e parecia que você estava conversando com um amigo. E eu tenho essa mesma relação com uma série de artistas, sabe? Às vezes eu estou escutando, sei lá, o Caetano Veloso, eu fico, pô, genial, mas não sei se concordo, sabe? Eu concordo, mas não sei se é genial, sabe? Você fica trocando ideia, respondendo ali. Então eu sinto que a arte, em especial a música, no meu caso, ela sempre funcionou desde o começo como essa mão que segura na sua, desse grande amigo invisível, sabe? Que você nunca teve a oportunidade de encontrar pessoalmente, mas que é uma pessoa que é muito presente na sua vida. Não à toa, quando as pessoas encontram com a gente, meu Deus do céu, elas têm até um ataque cardíaco, porque elas passam tanto tempo na nossa companhia que a gente toma um susto na resposta, que a gente fica assim, mas a gente nunca se viu. Para você, vocês nunca se viram. Mas para aquelas pessoas, vocês são amigos há anos, sabe? E eu sei disso porque eu tive essa mesma coisa com uma série de artistas, entendeu? A primeira vez que eu encontrei com o Djavan, mano, a Paula Lavigne falou para mim assim, dorme lá em casa. Eu tava indo pro Rio de Janeiro, eu falei para ela assim, eu não vou dormir lá não, vou ficar com vergonha de dormir na casa do Caetano Veloso, tá ligado? Ela falou, não, vai lá, você vai gastar dinheiro com hotel, guarda esse dinheiro aí, meu, fica lá em casa. Eu falei, não, que isso, não. Aí ela insistiu tanto que eu aceitei. Aí eu saí, que eu gosto de ir numa loja de disco de vinil que tem lá no Flamengo, eu comprei meus discos de vinil e voltei pra casa dela, só que eles estavam fazendo uma reunião à noite. Quando eu cheguei, na sala estava sentado Caetano, o Gil, Chico Buarque, o Erasmo, o Roberto Carlos, a Marisa Monte. Eu entrei, a porta estava meio aberta, eu entrei, estava entreaberta a porta, eu segui andando com o meu saquinho de disco de vinil, eu virei pro lado, eu vi todos eles, eu fiquei tão sem reação que eu dei 3 passos para trás e voltei pro canto da parede, assim. Aí eu pensei, mano, o que eu falo? O que eu faria? Só que enquanto eu estava dando 3 passos para trás, eu esbarrei em alguém que estava vindo por trás de mim. Era o Djavan, que tinha ido no banheiro, estava secando a mão assim na roupa, assim, boa noite, tudo bem? Eu morrendo de medo de qualquer coisa, sabe? Então, imagina como meu coração ficou nesse momento. Quase pulando pela boca, porque eu encontrei todo o meu Spotify de uma vez só. Muito bom, muito bom. Essa é a força da música, mano. E foi isso que a gente fez, a força da cultura, a força da arte. Foi isso que a gente conseguiu fazer por várias pessoas no ano que passou, nesse ano, em vários momentos difíceis da vida das pessoas. A gente foi esse companheiro, sabe? Claro que só essa companhia também ela não basta, precisa de mais, saca? Precisa de mais, mas precisa de mais enquanto sociedade, porque a arte não é o único pilar que sustenta tudo isso, saca? Mas esse é o nosso papel. Eu entendo e acho uma honra poder ser essa mão invisível que segura na mão de milhões de pessoas num momento difícil. Espetacular. E você conseguiu fazer isso à distância, no teu confinamento, continuar produzindo e sendo relevante. A Pequena Lô também é um exemplo, tem essa polêmica de TikTok, né? Aglomeração, todo mundo junto fazendo dancinha. A Pequena Lô, da sua casa, do seu espaço, teve esse impacto gigante. O João falou aqui, eu tenho certeza, quando eu falo com a redação da DQ, todo mundo zerou ali o feed da Pequena Lô, todo mundo vê todos os vídeos. As pessoas vão até o fim e depois ficam revendo. Lohane, queria saber de você, como é que foi esse período de produção? Você cresceu muito, ganhou muita relevância, ficou muito mais famosa, né? Sim, para mim é uma honra. Eu falo que eu não imaginava que o ano de 2020 traria para mim essas conquistas enormes, que são sonhos de criança. E eu também tive que me readaptar no início da pandemia, porque eu me formei em psicologia e eu não sabia se eu iria seguir a área ou se eu me dedicava mais aos vídeos. E aí eu tive que
parar, pensar, mas aí eu podia unir as duas coisas, a psicologia e os vídeos de humor, porque fazer o outro rir é terapêutico, alivia ali, faz ele relaxar, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Mas quando eu vi, né, a virada de chave, confesso que eu fiquei meio anestesiada, porque eu não imaginava o tanto que viralizou e onde eu tô hoje, né? Principalmente, enfim, conversando com pessoas que eu sempre admirei, mas eu fico muito feliz porque, igual a Emicida falou, quando você sai, porque eu não saio de casa, mas se eu vou ali, por exemplo, no mercado e alguém me reconhece, eles chegam a tremer, enfim, eles ficam todos, né, eufóricos e eles sabem de tudo, todos os detalhes que você fala nos stories, no vídeo. Então, isso é muito bom, você poder ajudar as pessoas nesse momento e também nos ajuda, porque você vê que está no caminho certo e receber mensagem de carinho nesse momento é muito bom e poder levar também a alegria e a empatia, porque os vídeos geram uma identificação e a empatia, porque eles se colocam naquele lugar. Então é muito gratificante, eu estou muito feliz. E a Lohane mostrou não só que dá para fazer conteúdo bom sem aglomerar, mas dá para fazer humor muito bom e afiado sem ofender as pessoas. Isso é algo... É uma visão para muita gente até surpreendente. Tem gente que acha ainda que não dá para fazer, né? E você faz uma coisa afiada, de chorar, de rir. E a tua empresária tá aqui, a Fátima Sarra. Ela... Uma das perguntas que a gente vai fazer mais pro final, para segurar a audiência, João, vai ser como é que faz para entrar pro casting. Mas o que eu queria saber da Fátima é compartilhar. Você teve um momento... 2020 também foi um ano muito importante para você, né? Muitos artistas, muito crescimento, muita... na tua visão dos artistas, Fátima, o artista que se deu bem, que conseguiu mais relevância, que conseguiu mais alcance, mais atenção, ele fez o quê? Qual foi o segredo do sucesso nesse período? Olha, eu sempre acabo falando que foi uma coisa, infelizmente, né? Infelizmente, fomos obrigados a ficar em casa por conta de uma força maior e tivemos que nos adaptar a esse novo normal, né? E com todo mundo preso em casa, os cantores não foram fazer show, e acabou que se desenvolveu muito o mercado digital. Quem nunca tinha mexido começou a mexer, porque não tinha o que fazer, né? Trancado em casa, e com todo mundo estimulando isso. Então, assim, infelizmente aconteceu isso e acabou, consequentemente, aumentando aí o uso do digital, fazendo com que as pessoas, né, que muitas vezes não estavam no dia a dia, vendo aquilo acontecer, né, usando, porque muita gente fazendo show, então os artistas começaram a usar mais o celular, começaram a entender mais como é que funcionava. A maioria não tinha TikTok ativo, tinha uma conta para poucas coisas, começou a aprender a usar, começou a usar e ver como é que funcionava, aprender a editar, começou a interagir com as plataformas, com o Instagram também. A gente teve que se reinventar, e a gente teve muitas conversas, e eu sempre falo que a pandemia é muito engraçado, porque não é uma coisa a longo prazo, né? A gente começou ela, na nossa cabeça era curto prazo. Não, é 3 meses em casa. Então vamos pensar o que a gente faz nesses 3 meses. Aí passava os 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses. E agora parece que não acaba nunca, né? E infelizmente a gente, né, podia já estar com todo mundo vacinado, mas aí é um outro assunto. Aconteceu nesse momento em que as pessoas começaram, os artistas principalmente, começaram a buscar outros formatos. A gente falava muito com eles, agora vamos, o que mais você gosta de fazer, né? Vamos fazer receita, né? Vamos fazer TikTok. Como é o TikTok? A gente conseguia marcar com outras pessoas, fazer esse cross de conversas, de como se desenvolver na plataforma, porque estava todo mundo em casa, né, esperando o tempo passar e sem saber quanto tempo ele ia demorar para passar. A gente descobriu muitas coisas interessantes, que não é tudo sobre número também, né? É sobre o tipo de pessoa que está falando, mas acabou que nesse período todo mundo teve um crescimento muito grande, um aprendizado e acabou se desenvolvendo. Agora o João, por exemplo, está começando a aprender agora, né, João? Como é que funciona esse mundo. Fátima, o João tem uma vantagem
porque hoje em dia se fala muito a era da atenção, né? Como você falou que número não é tudo. Você ter a atenção das pessoas não é fácil. E na sala de aula também não é, você vem treinado. Não, né? Eu falo para 40 crianças com realidades e histórias completamente diferentes, né? Então, vamos supor, em uma única escola eu tinha 8 turmas, cada turma tinha 40 alunos, cada 40 alunos com suas famílias, com suas histórias. Então, é difícil falar para um público, né? Então, agora eu estou realmente nesse processo de aprendizado e de adaptação, assim. E está sendo muito interessante. Está sendo muito interessante porque eu estou me vendo fazendo outra forma, né? Fazendo outras coisas e buscando aquela mesma com atenção. essa bagagem, esse teu conhecimento. Exatamente. E isso eu falo assim, que o fato de eu ser professor é muito importante para mim nesse momento, assim. Porque eu, pelo menos na minha profissão, não entendo o professor como aquela única pessoa que vai chegar lá e vai falar as coisas e pronto e vai embora. Eu também aprendo muito com os meus alunos e aí agora é o meu momento também de aprender a fazer essas coisas de uma outra forma, sabe? Não, é interessante essa tua vivência que envolve isso, né? De prender atenção, de envolver os alunos com conhecimento. E aí eu fico pensando, falando aqui na presença do Emicida, redes sociais muitas vezes é tida como sinônimo de conteúdo efêmero, né? Que é tudo muito banal, etc. Tal. E aí, nesse mundo super digital, o Emicida lança um documentário profundo, com muito conhecimento, que traz muita informação, que mexeu com a cabeça das pessoas e tem uma audiência espetacular, e tem muita visualização, e aquilo vira o assunto do dia. Emicida, eu queria saber, na tua visão, o que o sucesso do documentário diz sobre os anseios do público? É interessante refletir sobre profundidade, porque realmente a experiência digital, ela vai até um certo ponto, sabe? A gente, por exemplo, perde algumas características da interação humana que para a gente são extremamente valiosas, né? O que construiu nossa forma de sentir mesmo a relação, a experimentar o outro, também foi o cheiro, o toque, o calor, sabe? Nada disso existe no digital, né? Acho que até... Pô, o João é professor, né, mano? Imagina 40 crianças numa classe. E eu acho que tem um desafio que os pais e os professores têm, que é o seguinte: qual que é o meu desafio, tanto aqui quanto com meus fãs? Fazer todo mundo entender que o digital ele é mais um meio do que um fim, muitas vezes, sabe? É um meio de você acessar uma experiência com uma emoção que a vida real também te proporciona, sabe? Porque esse é o dilema pra gente. Quando a gente concebe o Projeto Amarelo, ele vinha sendo construído, e a gente se refere a ele como uma experiência social, porque ele atacava por múltiplos campos. Então, imagina que o projeto ele é inaugurado de que maneira? Dentro do Museu Afro-Brasil. A gente convida, isso antes da pandemia, obviamente, a gente convida ali 60 fãs, esses 60 fãs vão para uma premiere do videoclipe que vai abrir o projeto. Só que antes de assistir aquele videoclipe que fala tanto com eles, com seus amores, com seus sonhos, com seus anseios, com a sua história, todas aquelas pessoas, elas passam por um lugar físico, real, que conta a história de grandiosidade de pessoas parecidas com eles. Então, quando elas sentam naquela cadeira e assistem aquele clipe, imagina onde está a adrenalina de cada uma dessas pessoas, de falar, mano, eu sou a continuidade de cada uma dessas pessoas que fez a coisa certa no momento certo, saca? Então, acho que o Projeto Amarelo como um todo, ele foi lido com toda essa profundidade, e acho que a gente foi importante também, porque imagina, né, depois de 9 meses sem espetáculos, a gente que teve uma turnê suspensa, e era uma turnê grande, porque a gente tinha acabado de lançar um disco, a gente tinha show na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, sabe, ia fazer uma turnê grande pelo mundo, e tudo isso foi suspenso. E a gente conseguiu oferecer o disco com um fragmento do concerto, tem muito dele ali, mas não tem um concerto como um todo, né, com a história por trás do projeto. E acho que muito da emoção também se devia à saudade que as pessoas estavam dessa experiência ao vivo, sabe? Então tem ali, tem o show,
tem a história, mas também tem todo esse afeto de brinde, que é tipo assim, pô, quanto tempo que eu tô sem encontrar várias pessoas, sabe? Quanto tempo que eu tô sem tomar uma parada e depois abraçar meus amigos, ver um espetáculo, voltar no ônibus conversando sobre isso, saca? Tudo isso aí foi uma tentativa da gente levar o digital até o máximo de onde ele pode ir como reprodutor de sensações e emoções humanas, sabe? Já que essas sensações, essas experiências, elas estavam suspensas e continuam estando suspensas por causa da experiência da pandemia, eu acho que a gente fez um golaço. Golaço, certamente. Tá. E eu acho que traz um outro assunto aqui também, que as possibilidades múltiplas ali da cultura, do entretenimento, de conexão. E aí, João, você estava dentro da casa vendo, acho que imaginando o que estava acontecendo aqui fora, quando você trouxe um tema tão relevante ali no BBB. Como foi para você depois perceber isso, ou lá dentro, num programa de super audiência que estava mobilizando o Brasil, de repente a gente para discutir uma questão de identidade muito forte. Como é que foi isso para você? Quando a gente entra no BBB, a gente lembra das câmeras nos primeiros dias e logo depois a gente esquece que ela tá lá. É real. E aí a gente perde a dimensão da proporção que as coisas estão tomando aqui fora, assim. E aí no momento onde eu faço aquela fala, é um momento que é muito difícil para mim, e não vou te dizer também que é o momento onde eu fico mais confortável em fazer, ou em falar, ou eu assisti hoje, porque também tem uma coisa que eu sempre me voltam e me fazem assistir aquela cena sempre, né? E esse momento aqui? E esse momento aqui? Eu sempre tenho que ficar falando sobre aquela cena, né? Mas eu acho que, como a gente perde essa dimensão do que está acontecendo aqui do lado de fora, é muito legal para mim quando eu chego aqui fora e eu encontro pessoas que no olho olham para mim e falam, e se identificam e balançam a cabeça, só fazem assim, sabe? Você já entende tudo. E aí eu já entendo, assim, porque eu tenho a sensação, a gente tem a sensação de que eu estava muito sozinho às vezes, sabe? E é por isso que eu falo com a Camila naquele momento, assim, porque eu sei que ela é uma pessoa que vai me ajudar. Então, quando eu chego aqui fora e eu vejo as pessoas falando comigo e balançando a cabeça e se identificando comigo de alguma forma, eu tenho a sensação de que eu não estou sozinho, sabe? E aí, agora com o que eu tenho construído nas minhas redes, né, eu acho que é realmente utilizar desse espaço que hoje eu tenho para continuar discutindo sobre essas coisas. Porque eu acho que a internet hoje ela funciona como um processo de mobilização muito interessante, sabe? E eu acho que se aquelas pessoas estão ali se identificando comigo, assistindo as coisas que eu estou produzindo, né, eu acho que é um compromisso também da gente fazer isso e de continuar reafirmando e de levar essa discussão para o maior número de pessoas possível. Assim. E no capítulo representatividade desse livro Não é só entretenimento, a Lohane, ela representa muito bem, né? Eu queria saber dela como ela percebe isso de comentários, etc. Você é uma pessoa hoje em dia que é uma referência de moda, está sempre preocupada com figurino, roupas super legais. Maravilhoso. Já foi capa da revista Quem, faz ensaios legais, atrai o mercado publicitário. Como é que você dimensiona e conta pra gente o teu papel de representatividade para outras pessoas que têm algum tipo de deficiência e muitas vezes estavam ali mais escondidas e quietas no seu canto? Então, isso para mim é algo muito grandioso, porque quando eu comecei eu não tive uma referência de pessoa com deficiência na internet. Então, quando eu decidi começar no mundo da internet, eu tive um receio de como as pessoas iriam reagir diante da minha condição física, o que eu iria fazer, o que eu iria levar para a internet. Então, hoje eu olho lá atrás e vejo que eu sou uma referência. Eu fico muito feliz e emocionada também, porque tem muita gente que me manda mensagem, pessoas até mesmo que não têm deficiência, que tem uma outra visão hoje em dia, que está quebrando esse tabu de que as pessoas com deficiência elas podem fazer o que elas quiserem e podem estar onde elas quiserem. Então, para mim isso é muito bom, que ao mesmo tempo nos meus vídeos tem ali uma representatividade de que também a gente vai em festas, também a gente veste as roupas que a gente quiser, enfim, a gente faz o nosso lugar. Então, para mim, isso é muito bom, porque eu não tive uma referência e hoje eu sou de muitas pessoas. Então, isso é muito, muito legal. Emicida, quando a diversidade chega
ela traz o que com ela? Que oportunidades ela traz para um ambiente quando você tem inclusão, diversidade? Mano, o mundo ele é composto por pessoas com diversas características, sabe? O que a gente tem que pensar é a experiência humana é reduzida a uma única perspectiva, quando todas as pessoas do mesmo ambiente têm o mesmo background, sacou? Eu acho que a gente tem chamado isso de diversidade, a gente tem chamado isso de representatividade, mas no fundo, o que pessoas como a Lô estão fazendo, o João, eu, o que a gente está fazendo é sugerir que a experiência humana seja contemplada em toda a sua potência, todo o seu potencial, entende? Porque o oposto disso é observar o mundo pelo buraco de uma fechadura, sacou? E ninguém quer observar o mundo pelo buraco de uma fechadura. Você quer observar o cenário maravilhoso que existe lá fora, com toda a riqueza dele, com toda a beleza dele, sabe? Ao longo dos últimos 5 séculos, o que a gente compreende como ser humano, o que a gente compreende como, como capacidade humana mesmo, como grandiosidade e inteligência humana, evoluiu muito. O mundo se encontrou de diversas formas, várias dessas formas foram agressivas, sabe? E, sobretudo, a experiência da colonização acabou por ser um rolo compressor que reduziu demais muito do que vem do continente africano, muito do que já havia no continente americano, sobretudo da linha do Equador para baixo, sabe? O que a gente está fazendo aqui agora? É um trabalho de replantar, né, mano? Replantar essas sementes que elas ainda estão aqui, ainda há tempo, como diz meu parceiro crioulo, ainda há tempo da gente replantar essas sementes e elas estão florescendo, porque a gente não é a primeira geração que faz isso. Sempre houveram pessoas que lutaram para que o mundo fosse melhor, saca? Sempre houveram pessoas que lutaram para expandir a visão da humanidade a respeito dela mesma, sabe? Se a gente voltar nos anos 50, isso tinha com uma dimensão menor, a capacidade de compreensão da sociedade era menor. Se a gente voltar 100 anos atrás, isso já existia. Há 200 anos atrás, isso já existia. Então eu me considero como uma pessoa que está, de certa forma, numa corrida de bastão, sabe? E que, tipo, o Zumbi dos Palmares, lá no século XVI, correu com o bastão e entregou para uma outra geração. E esses bastões foram passando, foram passando, foram passando, e essa é a nossa vez. O que a gente vai entregar de grandiosidade, que vai fazer com que a geração que venha depois possa dizer que a gente entregou ao mundo melhor do que o que a gente recebeu, saca? Essa conversa inteira a respeito de diversidade, para mim, é sobre isso. Reconectar o ser humano com a sua vocação primeira. Porque a gente se orgulha da gente poder ser astronauta, a gente poder ser cientista, a gente poder ser youtuber, a gente poder ser influencer, a gente poder ser engenheiro. Mas a primeira vocação do ser humano é exatamente essa, ser humano. E o que nos faz humano é olhar para os outros seres humanos com bondade e compaixão, tá ligado? Muito bom. Fátima, eu queria saber a tua visão empresarial a respeito. Você que está incentivando um monte de artista, promovendo, conectando com renda, que é uma parte importantíssima, né? Porque só a audiência, ela também é algo, um valor vazio, né? Queria saber, na tua visão, ao longo da tua carreira, como é que você observou a transformação desse conceito, né? Dessa importância de falar com todo mundo. Olha, desde quando eu montei a Mind com a Preta, que ela apresentou para mim e falou: o primeiro artista que a gente vai trazer é a Pablo. Eu olhei para dentro e falei assim: não, essa empresa, para ela entrar nisso, né, para ela trabalhar a diversidade, ela precisa ser realmente uma empresa diversa da porta para dentro. Então, eu trouxe a Samantha, que hoje está no Twitter, maravilhosa, eu trouxe ela da Avon, e falei para ela: Samantha, você tem a missão da gente ser uma empresa com representatividade, então eu preciso que a gente tenha 40, no mínimo 40% a 50% dos funcionários pretos, né, mais, né, LGBT, com toda a representatividade. Quando a gente tiver isso, sim, iremos atrás de crescer o nosso casting. Isso foi em 2017, quando a gente colocou o quadro de funcionários aí representativo do que é o Brasil.
E a gente fez uma grande mudança. E isso tudo que o Emicida falou é muito importante porque é muito a nossa filosofia. E a mudança não é só essa, né, de ter representatividade ali, é tudo que as pessoas que convivem assim dentro da Mind, elas levam adiante para suas famílias, para suas vidas. E aí, depois disso, a gente começou a agenciar mais pessoas LGBT, mais pessoas pretas, porque a gente tinha dentro de casa a representatividade real, e aí a gente abriu para fora de casa e começou a trazer as pessoas, e as pessoas se sentiam representadas pela empresa. Então, isso sempre foi, desde o início de 2017, uma meta nossa. E é claro, a cada ano a gente foi trabalhando, quebrando muito paradigma, brigando muito. Eu peguei lá no início da Mind, eu peguei a Pepita. Muita gente falava para mim, mas você vai pegar a Pepita, uma funkeira, carioca, nada a ver. E eu não. Conheci a Pepita, a gente fez um trabalho de carreira, né, de imagem com ela. Então, todas essas pessoas, elas se sentem muito acolhidas. E para mim, por exemplo, ter o Gil numa campanha do Santander, que até ontem quem estava fazendo a narrativa, né, a campanha do Santander era a voz da Fernanda Montenegro, era a voz do Lázaro Ramos. Para mim, ter o Gil nessa campanha é uma quebra, assim, é um marco para a história da propaganda. Eu acho que isso é um trabalho muito importante que a gente dentro da Mind busca e a gente comemora cada passo em busca ao respeito e todos se sentirem representados. Para mim é um passo muito grande. Quando a gente trouxe a Lô, agora a gente está trazendo outras pessoas também. A gente está conversando com o Ivan Baron, que é um menino também, PCD, que tem um conteúdo incrível, ensina muito sobre isso. Então a gente precisa aprender, a gente precisa incluir e a gente precisa pôr esse grupo junto, lutando e batendo. Temos que ter representatividade na propaganda, temos que isso aconteça, temos que ter pessoas trans, temos que ter pessoas pretas, temos que ter todo mundo, assim como é a nossa vida, assim como é a gente, como todos seres humanos aqui. Então, é isso que o Emicida falou, é muito a nossa filosofia. Fátima, eu vou pegar o seu gancho e dizer que o Gil está num ensaio espetacular na GQ Brasil de junho. A gente fotografou ele nesta semana, ficou muito chique, ficou muito legal. Mas eu quero saber aqui novidades do João, porque quando a gente sentou aqui eu já sabia tudo. Já. O João está entrando para Trace TV. Tô. E se tornando um apresentador. Queria que você contasse pra gente um pouquinho disso. É uma parceria da Trace com a Globo. E aí a gente vai estar no Globoplay e no Multishow, nas duas plataformas. E eu acho que é muito interessante que vou estar apresentando o Trace Trends do lado da Chan e do Alberto Pereira Júnior. Então, vai ser um momento muito incrível, assim. Eu acho que realmente pra gente pensar o entretenimento de uma outra forma. A gente vai ter um programa onde a gente vai discutir sobre cultura afro-urbana, sobre cultura urbana, sobre educação na periferia. Então eu acho que eu, inclusive, vou ter ali um quadro onde a gente vai discutir sobre essas coisas, sobre educação. Então é muito interessante quando a gente vê realmente essa mudança do que a gente tem sobre entretenimento dentro da televisão hoje, né? Porque a televisão também ela atinge aí uma parcela da população que não necessariamente é aquela mesma parcela que está na internet. Às vezes mas às vezes também é aquela galera que assiste só a TV também. Então, eu acho que é muito importante para mim e é muito legal esse momento para a gente poder, né, pensar uma nova forma de fazer o entretenimento e discutir coisas sérias também, sabe? Eu acho muito importante Quando isso. você começa a trabalhar intensamente, né, no projeto? Em junho já está saindo. Finalzinho de junho a gente já tem o primeiro episódio que já vai estar disponível. Assim. Rápido. E muito rápido. Quanto é estúdio, quanto é rua? Então, o Trace Trends ele é um programa que tem as cabeças, né? Então a gente grava uma parte em estúdio e uma parte de externas, assim. O meu quadro, inclusive, ele é desses dois jeitos assim, também. Então, no final de junho tem muita coisa acontecendo, muita coisa legal. O programa vai ficar muito incrível. E você mudou para São Paulo, tua vida? Mudei para São Paulo, tô aqui, né? Me readaptando nessa nova vida e muito feliz com essa nova fase, assim, de estar nesse espaço, sabe? Eu acho que a gente precisa também estar dentro desse espaço e ter essa oportunidade para mim vai ser um grande marco no que eu tenho construído e do que eu vou construir ainda. Muito bom.
Emicida tá em todas, né? Olha ali para moda, tem um olhar. A gente tá falando de inclusão, né? As roupas do Emicida vão até o 5G. Tem esse olhar ali para um aspecto ali, olhar para todas as áreas, falar com muitos públicos diferentes. O que eu queria saber, Emicida, como que uma área da criação alimenta a outra? Tem ideias que começam na música e vão para a literatura? Tem algo que vem da TV e você usa de outra forma? Como é que você rege esse conteúdo 360 graus? Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra e nosso trabalho é de não deixar que nada seja uma barreira para a criatividade, sabe? Então, às vezes, a gente está trabalhando, sei lá, uma campanha publicitária, mas a gente está em contato com um monte de gente incrível, super criativa, que acaba conversando sobre outras coisas durante o processo, sabe? Isso faz com que a gente tenha ideias e leia uma outra coisa que a gente pode fazer de uma forma mais tradicional e a gente acaba subindo um degrauzinho ali e passando a ver isso de um modo mais amplo, sabe? Fazendo um programa de TV é a mesma coisa. Às vezes, você recebe uma pauta de um assunto que não é necessariamente um assunto sobre o qual você se debruça na sua vida. Mas quando aquilo vem para você e você é mordido pelo bichinho da curiosidade, você sai com a sua cabeça fervendo ali a respeito daquele assunto, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem uma tendência de achar que a criatividade, a inspiração, elas são uma luz divina que desce no momento, né? Eu fico aqui sentado esperando e aí me vem essa luz, aí eu crio uma música. Não, mano. Eu sou completamente contra essa ideia da luz, da inspiração, sabe? Eu acho que a criatividade ela é um músculo, parça. Entendeu? Quanto mais você treina, mais você tem. Então você tem que estar nos lugares foda, com gente foda, conversando sobre coisa foda, tá ligado? Fofocando às vezes também, que essa semana teve um negócio na internet que não podia fofocar quando você era casado, né, mano? Só podia conversar sobre coisas edificantes, tá ligado? E não, também tem uma fofoca ou outra no meio, mas é interessante que você esteja no meio de pessoas que trocam ideias sobre coisas foda, que constroem coisas foda, porque você exercita, assim, a sua criatividade. Então, é por isso que pra gente não tem problema nenhum entre fazer um disco de rap, um desfile de moda, um filme. Porque pra gente isso é só o livre exercício da criatividade, sabe? Vai muito de encontro com o que a Fátima falou. Se a gente pode chamar de luta, nossa luta é para que esse nosso direito de também criar o mundo seja livre, saca? E para essa liberdade ser plena, a nossa criatividade precisa estar em forma. Eu acho que ela está. Lohane, fofoca traz inspiração? A gente se inspira ali e criatividade é isso, tem que ser trabalhada. Cuidar da saúde mental também, que é o principal, porque sem a saúde mental a criatividade não vem, mas com certeza dá para se inspirar, sim, igual ele falando sobre a fofoca edificada, isso também acabou trazendo memes para criar, então de tudo ali eu acho que dá para pegar alguma coisinha para poder criar algum conteúdo. Eu preciso muito falar uma coisa. Por favor. Preciso muito falar uma coisa. Eu sou completamente viciado nos vídeos que a Lô faz sobre professores e situação com professor. É assim, eu acho que é um momento onde eu fico olhando, tipo, eu posso ver 50 vezes o mesmo vídeo e eu fico rindo ele do mesmo jeito. É incrível, assim. É uma sacada, assim, pura identificação, pura identificação. Lô, mas e como é que é o teu processo no dia a dia? Você testa muito para ver se a piada vai funcionar? Você escreve antes? Como é que funciona? Olha, eu vou pesquisando muito. Tem situações que acontecem, por exemplo, da minha avó, ou da minha mãe, que ela faz alguma atitude ali, que eu falo que mãe acaba sendo tudo igual, só muda de endereço. E então, há algumas situações que eu já vivi também quando eu era criança, em conversas com amigas minhas, que elas contam alguma situação que passou. Mas eu também pesquiso muito. Os meus seguidores também me mandam sugestões, mas tem que fazer um roteiro, tem que salvar ali. Alguns eu gravo e depois de pronto, às vezes não me agrada tanto, e aí eu refaço as cenas, porque não só o tema, mas tem que ter interpretação, as caras e bocas, não pode deixar de colocar para dar o personagem ali. Então, tem que ter todo um estudo e a equipe também me ajuda muito para ter essa inspiração, o que fica legal, o que não fica. Todo mundo junto. E o que você enxerga além? Você está no auge fazendo o que você faz, mas você já disse que gostaria de ser atriz.
É esse teu desejo, participar de série, de novela? Sim, agora eu quero. Agora o próximo passo, eu quero ir para a TV. Eu tenho um sonho também de ter um programa de televisão que envolve o humor, mas também assuntos legais, importantes para ser falado. E novela também, quero fazer o teatro me para estudar mais, né, saber mais as técnicas e ter o rostinho da boneca na televisão. Claro. Eu estava segurando a pergunta, mas, Fátima, queria saber o assédio de gente que quer ser agenciado por você deve ser bastante grande. Como é que ele acontece, hein? O que já Olha, fizeram? eu vou te falar que é uma pergunta de $1 milhão, mas a grande vida real é que a gente se apaixona pela pessoa. Eu, assim, às vezes eu começo a seguir alguém e aí eu me apaixono, aí eu quero trazer essa pessoa para o convívio, para o nosso convívio. E a gente vai se apaixonando ao longo do caminho. No caso do João, a gente já tinha a Camila na mãe. Aí a gente viu o João, amigo da Camila, não, a gente precisa trazer o João também. Então, a gente vai se apaixonando pelas pessoas, pelo discurso, pelo que ela representa, e a gente chama. Tem muita gente que pede para vir, a gente analisa, vê tamanho, porque também não adianta, a gente já trouxe pessoas que não se adaptam no dia a dia, micro-influenciador, muitas vezes que precisa, às vezes, de um giro maior de jobs, porque a gente trabalha muito com marcas mais sólidas, né, com projetos maiores, e às vezes a pessoa precisa um pouco mais consolidar a carreira, né, para entrar no casting e rodar com as marcas grandes, porque a gente faz um trabalho muito voltado para o mercado publicitário, para trabalhar a pessoa como marca publicitária. Então a gente olha o Instagram, se é um Instagram bem feito, se a pessoa é um creator, fala com endosso sobre algum assunto, não é só aleatório. E tem algumas pessoas que vão cruzando com as pessoas ao longo do caminho. A Preta, às vezes, fala, encontrei tal pessoa, ela tá muito triste, que não tá fazendo nada. Vamos trazer para Mind, Fátima? Aí eu falo, vamos. Aí tem outras pessoas que vêm ontem mesmo, a gente colocou a Heloísa Perissé, entrou no casting, e aí a gente assim, meu Deus, Heloísa Perissé, a gente é muito fã. A semana passada entrou a Vera Fischer, e a gente assim, gente, a Vera Fischer, eu sou muito fã. Então a gente realmente é muito fã. Eu fico extremamente fã de todo mundo que faz parte do casting. Quando eu tô com as pessoas do casting, eu fico também me achando igual o Emicida na mesa lá, na casa da Paula Lavigne. Eu falo, gente, eu sou fã dessas pessoas, eu crio um amor real. Então vai muito isso, os pessoal do artístico, quem a gente se apaixona. Não tem um manual, não tem uma ciência exata. E vai muito dessa filosofia nossa também, né? Tem que se conectar com a filosofia da empresa, com os nossos propósitos. E é isso, o nosso contrato, a pessoa entra, sai quando ela quiser, né? Porque eu acho que tem essa questão de tem que se conectar com a gente, com a energia, se não der, também segue seu caminho. E raramente isso acontece, mas é isso, é como se fosse uma conexão assim de amizade. E aí acontece, tudo dá certo, vende, tá todo mundo feliz. Importante é ter pessoas felizes ali dentro e que a gente possa agregar. Então, não tem uma receita de bolo, mas é mais ou menos isso. Agora, o que as pessoas fazem? Já fizeram muita doideira para tentar... Gente que manda 1000 cartas ou que fica fazendo um approach mais agressivo ali nas redes sociais? Tem gente que fala, mas muita gente eu falo assim, meu sonho é você na Mind. E aí a pessoa responde, meu Deus, você me mandou uma mensagem, é o meu sonho ir para Mind. E eu, gente, vem então, fechou, tamo junto. Então não teve nada muito, tem muita gente que pede muito uma oportunidade, eu explico muito, né, porque sim ou porque não, o que tem que melhorar, né, para isso acontecer, mas no caso da Thelminha, por exemplo, que é um caso muito, muito engraçado, o Denis, né, me mandou uma mensagem quando ela estava no Big Brother, e ele mandou uma mensagem falando, Fátima, né, tudo bem? A gente queria conversar sobre agenciamento, isso era 8 da noite. Do lado dele, ele assim, gente,
teria muito interesse em ir na Mind, o que precisa? Do outro lado, eu no grupo da Mind. Gente, até o Minha quer vir pra Mind. Todo mundo, gritando. E aí, em 1h30, ele tava com o e-mail da Mind na bio. Aí ele me mandou um áudio e falou assim, Fátima, a Thelma falou assim, ô Denis, eu tenho que entrar na Mind. Se você pedir eles falarem não, você insiste. Se continuar falando não, não, você vai para a porta. Se continuar falando não, você carrega fã para a porta. Eu dei risada, não precisou acontecer. A gente já era apaixonado por ela e ela entrou em 1h30. Muito bom. João, como é que foi sair da casa depois de tempos de confinamento e já estar assim, empresariado, contratos assinados? Não, menino, a gente vai para um bate-papo, né? E nesse bate-papo a gente faz a nossa reação das nossas redes sociais. E aí tem uma tela assim na frente, e a gente fica conversando e você reage sobre o seu número de seguidores, o que mudou, assim. E aí, na hora que eu olhei, assim, na biografia, tava tipo, João@Mind. Meu Deus, entendi. Já entendi. E eu deixei o Igor, meu namorado, responsável por fazer isso, assim. Então foi muito interessante porque ele realmente escolheu o que seria mais interessante pra mim também, sabe? E eu acho que é muito isso que a Fátima diz, da gente estar numa troca, sabe? Entre todo o grupo e a pessoa. Então, pra mim foi muito legal, porque eu sabia que eu tava em boas mãos, sabe? Tava bem agenciado, com pessoas que iam fazer com que eu levasse isso da melhor forma. Muito bom. Lohane, no TikTok você tem ali com muita facilidade ali, é muito fácil usar os efeitos, né? Qualquer pessoa pode ser um TikToker sem muita estrutura. Se tiver um smartphone, já está valendo. Qual que é a diferença? Por que alguns se sobressaem tanto? Você vendo o sucesso, não só o seu sucesso, mas quem faz sucesso, qual que é o caminho? Eu acho que a edição conta muito também, mas o tema que você aborda. E eu falo que não importa o tema que você vai fazer, você fazendo com amor e gerando ali a identificação nas pessoas, algo que elas estão procurando, igual eu escolhi o humor, que eu sempre gostei do humor. E nesse momento, principalmente, levar a alegria é muito bom. Mas eu tenho amigos que fazem receitas que eles gostam muito, e nessa pandemia eu nunca fiz tanto bolo igual eu fiz durante a pandemia, então a gente procura muitas coisas novas para fazer. Então eu acho que você levando um assunto que as pessoas estão procurando, querem inovar também, e fazer com amor ali, se dedicar realmente, fica tudo mais leve, fica lindo, e aí a galera vai gostar. E acreditar também no potencial, porque críticas sempre vai ter, isso, à medida que você cresce, elas também aparecem, e eu fico brincando que os haters, eles não deitam, eles não dormem. Então, faz o que você gosta, o que você se sente bem, que eu acho que dá super certo. Muito bom. Queria aqui nessa rodada final saber de cada um planos pós-vacina, pós-pandemia, começar pela Lô. O que você não vê a hora de fazer quando você estiver imunizada e essa pandemia tiver... Aquelas, tô brincando. Uma das coisas, abraçar. Pessoalmente e profissionalmente também. Você tem planos profissionais que você está represando ali para quando for possível fazer algo? Eu quero começar o teatro, eu acho que é uma das metas para eu conseguir aprender mais e tentar, né, ir para a televisão, conseguir ter o meu programa de televisão. E agora, pessoal, eu acho que é abraçar as pessoas que eu não vejo há muito tempo, que faz muita falta, o toque e o encontro. Eu acho que vai ser muito legal, muito emocionante, não vejo a hora disso acontecer. Muito bem, tomara que aconteça logo. Emicida, queria saber de você, planos pós-pandemia, pós-vacina? Eu tô louco pra tomar essa vacina, meu parceiro. Minha prioridade é tomar vacina e fazer o povo tomar vacina, mano, e voltar a tocar. Eu tenho escrito bastante coisa, né, meu? Então, provavelmente a gente vai lançar uns livros futuramente. Não sei ainda exatamente quando, porque eu faço muita coisa separada. Tenho trabalhado como roteirista também. Tenho escrito umas coisas nos roteiros, sabe?
Tenho feito algumas músicas. O Projeto Amarelo ainda tem mais uma etapa para ser finalizada, 2 na verdade, então as pessoas podem esperar, porque ainda tem mais 2 coisinhas para acontecerem dele. E eu tô doido para fazer show, né, mano? Pelo amor de Deus, eu tô que nem quando eu tinha 12 anos aqui de novo, sabe? Que eu pegava um desodorante e ficava cantando no espelho aqui, ó. Eu fico ali, eu vou tomar banho, eu paro no espelho e fico, só vocês! Muito bom. Fátima. Muito bom. Ai, gente, o plano da pandemia é tomar uma cerveja no bar, né? Poder sair de casa. Mas eu acho que é isso, assim, né? Trabalhar mais aí o digital para se desenvolver mais, a representatividade, diversidade, aproveitar, né, tudo isso que foi fomentado durante esse período aí um pouco mais em casa. E também a questão, né, de pessoal também, acho que foi um momento em que a gente acabou vendo que muitas vezes não precisa estar que nem louco em reunião, né, saindo de casa, é importante aí, e dá para girar, né, um pouco mais próximo dos filhos, né, convivendo um pouco mais. É engraçado que eu brinco assim, que eu não sabia que a minha cadeira era ruim, né, da minha sala de jantar. Eu achava que ela era confortável. Agora que eu tenho que ficar sentada nela, eu sei que ela é ruim. Então, eu acho que são essas coisas que a gente também, eu acho que pós-pandemia precisa pensar também e manter essa valorização desses momentos, ver que nem tudo você precisa ir numa reunião presencial, nem tudo você precisa, né, ficar mais das 8 da manhã às 8 da noite fora de casa, trabalhando o dia inteiro, né? É importante sentir aí as cadeiras, né, os objetos de casa, conviver com os filhos. E no lado profissional, eu acho que é aproveitar esse desenvolvimento do mercado digital e crescer ainda mais, criando projetos, né, trabalhando séries, né, essa plataforma de streaming está estourando. E aí, junto com os nossos artistas também, né, voltar a fazer show é o que todo mundo quer, né, voltar aí a ter uma vida normal, como antes, porém agora adaptada a esse conhecimento que a gente teve de uma reclusão também, de vez em quando é bom misturar um pouquinho, acho que é isso. Mas isso que eu tenho, ótimo ponto, Fátima, porque nessa temporada os artistas foram obrigados ali a descobrir novos caminhos, né, para se conectar com o público. O que fica? E o que cansou? A gente vai ver ainda muitas lives num futuro pós-pandemia, espero que seja um futuro breve. O que fica e o que você acha que vai ficar para essa temporada e a gente vai esquecer porque já está esgotado? Eu acho que a minha vontade é que tudo fique. É óbvio que você tem o momento de lançamento das lives, que é um boom, como todos os lançamentos, né, na face da Terra. Então, a gente teve o momento do boom e o momento em que agora ela está, né, mais equilibrada. Só que o que eu quero é que as marcas não vejam como, não, live boa é só de 3 milhões de views. Não é, gente. Se você pensar num show, um show para 50 mil pessoas é um show gigantesco. Então, eu acho que uma live de 50 mil pessoas é uma live gigantesca também. Eu acho que às vezes fica muito preso a números muito gigantescos e não precisa. E hoje, uma coisa também que eu acho legal, que aí eu não sei como vai funcionar, mas que eu quero pensar também agora você vai fazer um show lá não sei aonde. Esse show pode também ter uma live, a gente pode, em vez da marca ter que patrocinar só localmente, ela patrocinar a live também nacional. Será que a gente consegue também incluir no momento do show a pessoa sair ali para comer alguma coisa ou para fazer um merchanzinho, que era uma coisa que não existia antes? Então, eu acho que eu quero testar alguns formatos para ver como a gente pode adaptar e até mesmo para melhorar essa parte de patrocínio de show. Porque o Emicida sabe, é muito difícil as marcas patrocinarem em todos os lugares, porque a marca fala, não, só vai trabalhar lá, só vai ser lá. Então, como a gente agrega live para ela impulsionar até mesmo a área de patrocínio de shows, né? Então, eu acho que é uma coisa importante da gente pensar que não vai acabar. A gente vai adaptar e a gente vai crescer isso no mercado de música para uma forma que possibilite crescer aí a relação de marcas com a música, né? Vai ser um aprendizado, mas eu acho que proporcionou isso, né? Propiciou isso para os artistas entender que talvez
dê para fazer isso, dê para colocar um tempinho no show para fazer o merchan, né? Então, eu acho que minha intenção é que as lives continuem, cresçam e que a gente possa agregar isso de forma a desenvolver mais e mais o mercado de música. Muito bom. João, já sabemos do Multishow, Trace TV. Sim. Qual que é o seu desejo? O que mais você tem vontade que aconteça nesse teu novo momento? Eu não posso fazer que nem a Lô, eu não posso falar sobre festa, porque festa eu curti bastante, né? Mas eu acho que é realmente esse momento de encontrar as pessoas, sabe? Eu tô sentindo falta de coisas muito simples. De, por exemplo, descer o elevador do prédio sem máscara, de abraçar minha mãe sem precisar me higienizar por completo. Então eu tô sentindo muita falta dessas coisas simples do dia a dia que a gente estava habitualmente acostumado a fazer, assim. Então, no âmbito pessoal, eu acho que é mais isso, assim. Eu acho que é muito simples de resolver o meu desejo futuro, assim. Mas acho que no campo profissional, acho que é realmente trabalhar mesmo nesses novos projetos que eu estou desenvolvendo agora. E eu acho que vai ser um desafio muito grande para mim, mas eu estou disposto a entrar e penetrar neles de uma forma que eu nunca fiz antes. Assim. Muito bom, João. Muito boa sorte. Obrigado. Obrigado. Queria poder te abraçar. Pois é, estamos aqui distantes, com o pessoal aqui um pouco mais distantes, com a pequena Alô, Fátima Emicida. Obrigado, adorei o papo. Foi ótimo. Obrigada. Agradeço também a todo mundo que assistiu. Sigam a GQ Brasil nas redes sociais. Tem muito conteúdo bom chegando por aí. Obrigado. Tchau.